Olá, seja bem-vindo a Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e sou disléxica. E essa live é uma live de aquecimento para o evento, o curso A Dislexia. Nós estamos fazendo uma série de lives essa semana. Você possa chegar na próxima semana sabendo o que é a dislexia, enfrentando esses desafios e sabendo como ajudar o seu filho, o seu aluno na escola e em casa. Hoje nós temos uma convidada especial, é a Gláucia. Nós vamos falar sobre o perfil comportamental e também como a mãe do disléxico pode ajudá-lo através desse perfil comportamental, através de orações, através de várias estratégias que iremos falar hoje aqui. Ao longo dessas lives que estamos fazendo durante a semana, nós estamos inserindo, como diz a Lei 14.254, no artigo 2, nós estamos inserindo aspecto social, moral, espiritual, físico e psicológico, para que esse aluno, esse educando, tenha toda assistência, plena assistência e possa ter sucesso na escola. Vocês estão ouvindo uma música, é uma música que se chama Bondade de Deus, é uma música linda que eu quis trazer hoje para vocês. Que Deus abençoe você e que essa live faça diferença na sua vida. Que a partir de hoje, que nesse ano de 2024, todas as lives que você acompanhar aqui no Enfrentando a Dislexia sejam um divisor de águas na sua vida. E que comece hoje isso através da live com a Gláucia aqui conosco, tá bom? Oi. Tudo bom, Olá, tudo bem, gente? Tudo bem. Que bom que você está bem. Importante, Glau, a tua presença aqui, porque não só os novos seguidores, as pessoas que acabaram de entrar aqui, mas também as minhas alunas. Eu falei, gente, corram todas, para que vocês possam conhecer a Gláucia ao vivo e a cores. Hoje ela vai estar lá no Instagram, Gláucia colabora com a gente. Desde o início, né, de tudo, vocês vão entender um pouquinho aqui através dessa live. A Gláucia, ela vai se apresentar, mas eu quero começar já a dar uma pincelada dizendo que ela é uma especialista em perfil comportamental, DISC. Então, ela trouxe isso para a minha vida, eu quis trazer para a vida das mães, que eu seguro nas mãos e acompanho o percurso, né, da dislexia. E esse perfil comportamental, se conhecer, esse autoconhecimento faz toda a diferença, né, na vida da mãe e da família como um todo, porque quer queira, quer não, a mãe é uma base ali na familiar, né, ali dentro do núcleo da família. Então, agora eu vou passar a palavra para você, Glau, que você se sinta à vontade, se apresente, a casa é tua. Obrigada, Carol. Bom dia, meninas. Bom dia, boa tarde. Olha, para você, boa noite já, né, Carol, na verdade. Aqui esfriou bastante, mas olha, eu tô tão feliz dessa proposta da Carol, porque é unindo as coisas que eu realmente acredito e tenho colocado bastante força nisso. Vamos lá, meu nome é Gláucia, fiz 47 anos recentemente. E tem essa consultoria, né, de mentoria de recursos humanos. A ideia é ajudar todo tipo de profissional ou pessoas que queiram empreender a chegar no próximo nível. Então, tenho medo de empreender, ou gostaria de empreender, ou não sei como empreender, ou estou no trabalho, estou insatisfeita, não sei como buscar crescimento profissional, ou gostaria de mudar de trabalho, ou gostaria de mudar de conseguir primeiro emprego. Então, eu já atendi de diretor financeiro, a professor, a mães, a biólogos, então, de tudo, porque é desenvolvimento de pessoas. E uma das ferramentas que a gente usa é o DISC, que não é um teste psicológico, ele é uma pesquisa de perfil de comportamento. Ele tira uma fotinho nossa de como é o nosso comportamento, como a gente age e reage no nosso dia a dia. Então é bem bacana, porque essa foto, esse perfil identificado, a gente começa a entender, então é por isso que eu reajo assim, ou por isso que eu ajo assim, então a minha dificuldade vem daqui, ou tal coisa, quando eu não ouvi, foi por causa disso aqui. Então esse autoconhecimento é muito bacana, porque eu começo a reconhecer aquilo que eu preciso desenvolver. Mas eu sempre falo, Carol, que o principal é reconhecer aquilo que eu tenho de incrível, que eu brinco que são superpoderes. O que eu tenho de meu aliado, que veio no meu pacotinho quando eu nasci,
né? Quando Deus trouxe a gente aqui para a Terra, mandou um pacote de coisas incríveis. E quais são essas coisas incríveis que vão ajudar para que eu possa vencer os meus desafios, sejam profissionais ou pessoais, porque não tem essa divisão. A gente é uma coisa só. E no tocante à mãe, existe aquela máxima, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Então, junto com esse bebezinho, com essa criança, também essa mãe recebeu séries de superpoderes para lidar com seus filhos, seja em que fase for. E em descobrir quais são esses superpoderes, o que ela tem que se alia a ela para ajudá-la nos seus desafios, pode ser um divisor de águas para ela, né? A Carol sempre compartilha esse testemunho dela, e eu sei que muitas outras mulheres têm obtido esse resultado. E aí a live para mim de hoje, ela é assim, ela é um beijo no meu rosto, porque ela junta duas coisas que eu gosto muito, que é essa questão da análise do perfil de comportamento com a oração. A gente precisa lembrar, Carol, a gente nem conversou sobre isso ontem, né? Nós somos também tridimensionais, corpo, alma e espírito. A gente precisa considerar as questões espirituais também. Aliar a oração a esse seu dia a dia, para que você possa lidar com seus desafios, é fundamental. E a gente tem aprendido. Eu não sou mãe, mas eu faço o tempo todo. E eu tenho obtido resultados. Então, a gente queria juntar as duas coisas e torcendo e me colocando à disposição para que, de fato, ajude no dia a dia de vocês. Lembrando que até mesmo a lei sobre a dislexia, que foi assinada em novembro de 2021, que é nova, né, recente, ela fala sobre esse aspecto. Ela fala sobre o aspecto espiritual, social, moral, físico e psicológico. Então, quer dizer, se a própria lei está chamando a atenção para a área psicológica, para a área espiritual, né, para a área física desse aluno que tem dislexia, ou que tem a TDAH, ou que tem outros transtornos de aprendizagem, o porquê que a gente não vai colocar no nosso dia a dia, já que a própria lei já está chamando isso, já está chamando a nossa atenção, né? É como diz, eu lembro daquele versículo na Bíblia que fala que se a gente não falar, as pedras clamarão. Falei, meu Deus, por não falar que a oração vai fazer toda a diferença que fez na minha vida, quando a professora minha fala, olha, Carol, não vai ter jeito, provavelmente o André não vai passar de ano. E aí eu poderia fazer o quê? Eu poderia reclamar, ou eu poderia ajoelhar, orar e falar, Jesus, me ajuda, me dá uma direção. O que eu preciso fazer para poder melhorar? E foi o que eu fiz. E que hoje, né, o ano letivo está terminando, semana que vem termina aqui na Itália o ano letivo, e André e Marcelo passaram direto. Uau! Então, assim, vale a pena. Se a própria lei fala, por que você está perdendo tempo, né, ainda aí com a sua força? Pede ajuda para Deus, Ele está de braços abertos para isso. E é o que a gente vai falar hoje, né? Sim. É sobre isso, sim. Você estava falando, né, dessa questão da oração que já é prevista até por lei, né? Você sabe que tem algumas pesquisas, a gente vê, pena que eu trouxe fontes aqui para falar, que só o fato da gente se pôr de joelhos muitas vezes. Você trouxe? Quer falar sobre isso? Então tá. Sim. Tem um cientista da Universidade Duke. Eles confirmaram, através de estudos científicos, que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Então, quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. E de acordo com o mesmo estudo, as pessoas têm fé e vivem 25% mais do que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física, mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânico muito forte. Olha que incrível. É muito legal, porque eles fazem essas pesquisas com base nos eletrodos que são colocados, né? E aí eles vão conseguindo mapear quais são as partes ativadas do cérebro quando tem oração. Então, é muito interessante. Desde a postura até a oração em si, tudo traz resultado e clinicamente comprovado. Quem tem experiência de oração sabe. Mas sabe disso, é uma realidade independente da pesquisa. Mas aí, se tem alguém que precisa dos fatos, são aí os fatos.
Muito bom. E se alguém quiser procurar, pera só um minuto. Sim, se estiver pronto, tira. André me ajudando a cozinhar, então ele veio falar, tira do forno as batatas. Ó, se alguém quiser procurar, tá na revista vidaesaude.com.br, tá? Coloca na parte de estudos científicos sobre oração e influência na saúde. Então, trazer isso para a vida do filho, né? Eu estava falando na live de domingo isso, é uma chave poderosa, porque a criança está ali no momento da prova. Ele sabe, a dislexia é a dificuldade de leitura, né? Ele sabe que ele não vai conseguir ler direito. Ele sabe que a professora vai ter que ler para todo mundo, mas vai ler uma vez só. Não são todas as professoras que, né, estão ali atentas ou têm essa predisposição, né, para poder estar lendo para ele de novo e de novo, né? Então, ele sabe que ele não vai conseguir. Imagina ele ter ali uma chave que ele vai falar, peraí, deixa eu fazer uma oração, né? Jesus me dá essa leitura. Ó, não estou conseguindo, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. E aí vem uma pessoa e lê com ele, né? Porque Deus manda as providências, ou ele entende aquela prova, ou assim, o gatilho, né, de saber que você tem uma pessoa superior a você, né, que vai te ajudar mesmo você sabendo que não é capaz. Por isso que eu tô aqui, porque eu não sou capaz. Mas eu sei que tem um superior que é o meu Deus, que é o meu Pai que me guia e me direciona. Então essa é a chave. Sim. Né? É fundamental. E quanto mais cedo eles aprendem que tem esse suporte, né, Carol? Mais cedo consegue obter essas vitórias. É importante que tanto mães quanto tutores, quem for ajudar, quanto as próprias crianças envolvidas aprendam a fazer uso desse recurso. Sim, porque traz também benefícios emocionais, psicológicos, né? São crianças, já o disléxico já tem essa resiliência forte por não conseguir ler e aprender a ler e a escrever no período certo. Então ele encontra essas escamotagens, né, para poder ler e escrever com mais rapidez, mesmo fora do período dele de aprendizagem. E isso traz para ele já uma resiliência, porque ele sempre está tentando, ele sempre está procurando caminhos para poder aprender. E quando ele coloca a oração junto, ele traz essa percepção de tanto psicológico quanto emocional. Olha, eu não consigo isso, mas eu tenho essa base aqui, ó. Isso eu tenho certeza que vai funcionar. Então, caminhar sabendo que você tem certeza de uma coisa, de uma situação como essa espiritual, para o disléxico é muito importante, né? Por isso que eu falo para as mães, busquem as habilidades dos seus filhos. Esse seu filho não tá bom nem para jogar futebol, porque a coordenação motora é ruim. Para fazer dancinha não dá, porque a coordenação também motora é péssima. Às vezes ele não desenha, porque não mas tem uma coisa que ele sabe fazer, ele tem uma oralidade boa, ele consegue conversar, ele consegue fazer uma boa oração, né? Ele consegue falar na frente do público. Então, invista nisso, por que não? Né? Investir nessa área também. Você falou uma coisa que eu queria falar, é bem importante, Carol, porque oração é falar, né? Muitas vezes a gente fica preocupado, mas oração, quem já ouviu a Carol orando, a gente quer orar igual a ela. Mas oração é falar com Deus, é isso, né? É um diálogo. A gente fala e Deus fala de muitas maneiras, mas é uma conversa. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, tipo, por onde eu começo, qual que é, né? Como é que é? Vamos separar, olho fechado, de joelho, como é que faz isso? Não sei nem começar. E a gente precisa lembrar que é muito mais simples do que parece, é uma conversa, né? Com alguém real, né? Não estou falando sozinha, não são palavras ao vento. Estou conversando com Deus e apresentando o meu pedido a Ele. É verdade. E essa oração, para a gente já pular para o próximo tópico, pode ser uma ferramenta de suporte emocional para essa criança. Já vai ser para a mãe, porque aqui a gente está preparando essas mães, né? E a gente vai abrir os olhos dela hoje através do próprio perfil dela que ela vai aprender aqui, para que ela consiga ter essa ferramenta e que ela consiga ensinar isso para o filho, né? Para o filho que tem algum transtorno, alguma dificuldade, e que essa criança aprenda a ter esse suporte emocional. Imagina, Glau, que lindo
essas crianças virarem adolescentes, né, pré-adolescentes, adolescentes, adultos que já têm consciência, já sabem do poder, né, da oração e a diferença que isso faz na vida deles. É você até transformar essa inteligência emocional, né, e educar filhos com sucesso, filhos vencedores, né, não só na vida escolar, na aprendizagem, mas na vida espiritual, na vida pessoal, na vida psicológica. Então é uma live muito importante, porque da mãe acontece tudo, né? Através da mãe. Ou ela levanta esse filho, ou ela abaixa completamente. Né? Então, É isso. É isso. E ela não está sozinha, ela pode fazer uso desse recurso, até mesmo para se levantar, porque às vezes como é que a gente levanta o próximo se nem eu estou de pé, né? Então, ela vai precisar muitas vezes fazer uso desse recurso, não só para ajudar o seu filho, mas para ela mesma. Porque mãe é um pedacinho dos muitos papéis que, em geral, as mulheres têm. E aí, como é que você se põe de pé? A oração é uma super aliada. É verdade, completamente. Eu creio que essa live, Glau, ela vai ser justamente para isso mesmo, para ser um momento de renovo, de falar, ó, até aqui eu bati a cabeça em vários lugares, mas hoje, aqui na live, eu vou conseguir me centrar, me encontrar e vou começar esse caminho com mais assertividade, né? Não só na área da aprendizagem, mas também na área espiritual, na área social, na área psicológica, né? Porque a gente fica assim, a gente fica em cacos, né? Porque seu filho nasce. Você não imagina que ele vai ter ou uma dislexia, ou um TDAH, ou qualquer outro transtorno. Você não imagina isso, né? E quando isso acontece, a mãe fica um caco. Ela não sabe o que fazer, por onde começar, né? Qual profissional procurar, como ajudar essa criança em casa, ou senão ela acaba tendo aquelas fugas, né? Eu vou deixar para a escola, empurra para a escola, empurra para o profissional, você que resolve, o problema é seu. Então, a mãe precisa disso, dessa assistência, né? E é isso que eu tenho tentado trazer, né? Nesse ano de 2023, 2024, essa assistência, dizendo, olha mãe, você é capaz de outras crianças. Aí quando acontece isso, é tão prazeroso, é uma sensação tão assim de, meu Deus, dever cumprir, sabe aquela sensação de dever cumprido? A mãe, mães que estão escrevendo livros sobre dislexia, Glau. Já falei tudo, porque assim, é uma transformação. Uau! E ajudar, né? Eu vejo essa necessidade de passar para frente. Puxa, isso aqui foi um caminho que deu super certo. Eu preciso contar para mais pessoas. É muito importante. Que é o seu trabalho. É muito legal ver ele reverberando já na vida das outras mães. Incrível. Amém, amém. Vou abrir um parênteses aqui. Hoje é aniversário da tia Márcia. Ela acabou de entrar. Parabéns! Uhul! Parabéns! Minha linda, tô com saudade. Então vamos lá, vamos entrar na parte diretamente da parte dos perfis e depois a gente entra na parte do depoimento? Pode ser, vamos lá então. Olha, quando a gente falou de oração, e a gente vai falar de perfil e depois nós vamos juntar os dois. Quando a gente fala de perfil de comportamento, são 4 principais perfis. Se você estiver aí anotando, na plataforma da Carol tem curso, e aí eu dou uma super detalhada lá, que a gente só vai passar assim, só dar uma pincelada, para a gente poder falar um pouquinho do assunto. Mas na plataforma da Carol tá bem completinho, e se alguém quiser uma mentoria individual, é o meu dia a dia que eu faço, aí é só me procurar depois. Mas aqui, enquanto a live, são 4 perfis. Tem o analítico, o estável, o influente e o dominante. Vamos começar pelo analítico. O perfil analítico é aquela pessoa que, quando tem uma questão, uma situação, ela não é muito de falar, mas ela é de pesquisar. Quais são os dados, os fatos, as pesquisas? Então, descobriu que seu filho tem Qual é o termo correto, Carol? Transtorno de aprendizagem? Esse é o termo correto? Descobriu que o filho tem um transtorno de aprendizagem, seja qual for. Ela vai atrás de pesquisa, de Harvard, ela vai querer saber tudo o que se sabe até hoje
para entender qual é os desafios do seu filho, para poder, então, atuar. Raramente ela vai tomar qualquer tipo de passo sem pesquisar tudo, mas não é só, toda mãe vai querer saber do que se trata. Mas o analítico ele vai mergulhar como se não houvesse amanhã. Artigos científicos, 300 metros, é aquela loucura. O perfil estável é aquela pessoa que ela não vai ter essa pesquisa tão aprofundada, mas ela tem algo que é muito incrível, que ela é paciente. E ela é resiliente, ela começa uma coisa, eu faço um pouquinho todo dia, quando vai ver, já semeou muito campo, já fez muita coisa, um pouquinho todo dia. É muito perseverante, é muito persistente. Então, o maior aliado dessa pessoa que ela é estável, ela começa algo e termina e ela tem muita paciência. E ela sempre vai tentar manter um clima muito bacana nos ambientes que ela está. Seja no trabalho, seja na própria casa, onde for. É aquela pessoa que a gente brinca que põe panos quentes, né? A pessoa começa a ficar nervosa, vem aquela pessoa e fala assim, não é bem assim e tal. Esse estável não é bem assim. Ele sempre vai manter aquele clima agradável. Eu brinco que todo ambiente tinha que ter pelo menos um estável para não dar problema na vida. Mas ele não gosta de confrontos, ele não gosta, ele vê alguém, se alguém fala com ele muito alto, é agressivo, a pessoa recua, porque ela não gosta, ela não é combativa, que é diferente do dominante. O dominante, o que é incrível dele? Ele é combativo. Então, seu filho, toda mãe é um pouco leoa. Mas se o filho da dominante tem um desafio de aprendizagem, essa mulher vai brigar com quem for para assegurar todos os direitos do filho, para ter certeza que ele vai ter acesso a tudo que ele precisa. Ela não vai ter tanta paciência no dia a dia, porque ela é muito veloz, ela é muito rápida, mas ela vai usar outros recursos para ajudar o seu filho para que ele seja vencedor. Eu queria só fazer um parênteses aqui, Carol, que é muito interessante, assim, que nos 4 perfis vão ter características que vão ajudar muito as crianças. Então, a mamãe analítica não ajuda seu filho, pelo contrário. A estável não ajuda, pelo contrário. A dominante é muito veloz, ela vai ficar impaciente, ela não vai conseguir. Não, pelo contrário, porque ela vai brigar pelo filho. Talvez no trato do dia a dia ela tenha que dar uma segurada aqui, porque paciência não é uma palavra muito comum a ela. E aí vem então o influente. O influente é o camarada que fala com a mão, igual aqui, fala bastante, tem uma liderança nata, vai conversar bastante, e exerce, como o perfil fala, uma influência muito grande. Então essas pessoas, essas mães, esses tutores, professores, vão trazer essas crianças muito para perto, principalmente para incentivá-las e para colocá-las de pé. Eu não sei, a Carol sabe melhor disso, e vocês que lidam com as crianças, como deve ser muitas vezes frustrante a tentativa e o erro, até vocês chegarem nesse caminho de sucesso, que é uma festa, é uma celebração. É muito frustrante os erros, né, os setbacks, eu sempre volto para trás, sem começar de novo. Então, eu imagino que tanto para a criança quanto para o entorno deve ser muito frustrante muitas vezes. O influente, ele tem a tendência de pôr todo mundo para cima quando o clima tá ruim, porque de trazer para perto, vambora, vamos que vai dar certo. Ele é muito otimista, ele é muito para frente. Então, os 4 perfis, Carol, tem características desafiadoras. Eu vou falar quais são as desafiadoras, mas também os pontos positivos de cada uma delas. E por que é importante identificar? Então, por exemplo, você é uma mãe que tem um perfil mais dominante, que é a velocidade. Então, no ambiente de trabalho, você é rápida, você resolve o problema, a pessoa nem terminou de verbalizar, você já está falando, você é muito mais voltada para processos do que para pessoas. Quais são os benefícios para você quando você tem crianças, lida com crianças, com os desafios de aprendizagem? Você vai ser rápida e vai ser forte de buscar solução, de buscar problema, de estar junto, de assegurar todos os direitos. Qual é o seu desafio? Muitas vezes não ter paciência com o tempo para que as coisas aconteçam. Porque tanto para a criança, quanto para a escola, quanto para os colegas, tudo isso demanda tempo. Como o dominante é muito rápido, ele de repente não vai ter tanta paciência para lidar com isso.
Por outro lado, ele vai ser aquela pessoa, ela vai ser aquela pessoa que vai assegurar. Meu filho tem esse direito, se vira que você vai ter que fazer isso funcionar, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Faz sentido o que eu tô falando, Carol? Que eu tô aqui tentando adaptar o que eu conheço dos perfis com o que eu conheço à luz do que você me apresenta, né? Absolutamente sim. Ó, te digo até alguns exemplos reais, né? Eu não vou falar, não vou citar nomes, mas existem alunos que entram num curso e querem rapidamente já saber quais são os direitos. O que ela precisa para ir na escola e resolver essa situação. Uma vez que elas conseguiram isso, aí elas acalmam e fazem o curso lentamente. Fazem até o final, mas fazem lentamente. Tem outras não, que já chegam comendo o curso todo, mas quer saber tudo. Aí vão que nem um trem, né? Outras que vão bem devagarzinho, né? Mas assim, elas preferem fazer conteúdo, módulo por módulo, conteúdo por conteúdo, mas para entender melhor, quer discutir, quer conversar, quer ver quais são os exemplos que deram certo, por que deu certo para você e para mim não. Ah, elas são diferentes, a gente tem isso em comum. Essas características, né, fazem toda a diferença no momento, né, da caminhada, desse processo. É um processo que é longo, não é rápido, Glau, porque a dislexia não é uma doença. Então, a gente não tem uma pílula, né, a gente não tem um comprimido para tomar e ser curado. Então, esse processo é necessário. E as vitórias são pequenas vitórias, mas são assim, constantes. Chega um momento que é constante, e vai subindo, sabe? É uma escada que vai subindo. Mas para chegar aqui, ela passa por essa trajetória de autoconhecimento, autoconhecimento do próprio filho. E não é fácil o processo. É isso. Você acabou de descrever bem certinho 3 dos perfis. Olha, o dominante é essa que você falou, que vai rápido, vai na escola, resolve o assunto. E depois vai com calma, porque ela sabe que vai levar tempo. A outra que você falou que mergulha, não quer saber tudo, que vai querer saber o que deu certo para fulana, mas para essa fulana não deu certo por quê? Fulana é um péssimo jeito de falar, né? Mas para essa pessoa não deu certo, para outra por quê? Esse é o analítico, ele quer entender, saber fatos, saber se já teve testes comprovando que ele não é muito da novidade, sai uma novidade. O influente e o dominante provavelmente vão ser os que vão primeiro mergulhar para saber qual é. O analítico vai esperar a terceira rodada para ver se deu certo com os outros, e depois ele vai ver. E o estável é esse que você estava falando, que vai todo dia, aos poucos, vai entendendo, vai conhecendo, vai falando. Então, você vê que o perfil, ele fica anotado até no jeito como a pessoa consome o seu próprio curso. O perfil de comportamento ele é tão forte, porque ele é como os nossos hábitos são norteados, é como a gente atua, né? Como a gente se comporta usando no dia a dia. Então, ele é tão enraizado em nós que até no jeito da gente consumir o próprio curso, você percebe como os perfis operam, né? Então, a gente tinha falado do dominante, ele vai assegurar os jeitos até se precisar, não quer dizer que ele vai ser agressivo, mas se precisar ser duro com a escola, ele vai ser. O analítico é esse que a Carol falou, que vai mergulhar profundamente, então é essa mãe que vai conhecer tudo sobre o assunto. Isso vai ajudar muito a desenvolver o filho no dia a dia. E talvez o desafio dela seja falar com o filho. Porque normalmente o analítico não é de muitas palavras. Ela é muda com a criança? Não, ela não é muda. Em relação aos perfis, ela tende a falar um pouquinho menos. E ela vai desenvolver essa conversa, essa influência sobre o filho, esse incentivo com relação ao filho, né? Todo mundo conhece o analista. O analista é aquele cara que a gente acha super inteligente, mas não é de falar muito. Pessoas de TI, em geral, são assim. São muito inteligentes, de poucas palavras. E aí tem um estável que a principal força dele vai ser essa paciência de lidar com toda a situação. E o desafio dele talvez seja ir um pouco mais a fundo no conhecimento e talvez, como ele não gosta de confronto, o dia que o estável precisar ir na escola, porque o filho está tendo uma dificuldade e não ter o direito dele, não está tendo o direito dele assegurado, para essa mãe vai ser um desafio, porque ela não gosta de briga. Então ela vai evitar ao máximo, mas pelo filho ela vai.
mas para ela vai ser um desafio. E aí, por último, então, tem o influencer, que é o cara que fala muito, vai pôr o filho de pé, a mãe, o tutor, vai pôr essa criança de pé com muita facilidade, vai usar até de brincadeira, vai fazer piadinha, a criança logo vai se livrar dessa frustração com muita facilidade, mas que às vezes não tem tanta paciência para pesquisar um pouco mais a fundo, que não tem muita paciência com lidar com a resistência, talvez, que as escolas apresentem, porque à medida que vai surgindo outros desafios de aprendizado com outros alunos, a escola vai ficando mais aberta para lidar com os casos pontuais. Mas imagino que existe uma resistência inicial do tipo, a gente sempre fez assim, porque você está querendo mudar agora. E aí eu tô inserindo aqui, mas me parece que faz sentido. E aí o influente também vai poder usar essa influência até para trazer a escola para perto. Então todos os perfis têm os seus desafios e tem as suas características que vai ajudar muito. No curso da Carol a gente fala um pouquinho mais profundamente e a gente pode também fazer algo individualizado se for o caso. Sim, maravilhoso. Gal, eu escrevi até 4 tipos de mãe para que a gente pudesse falar aqui, para inserir aqui nessa conversa, e depois eu dou um pequeno depoimento, né, da minha experiência. Eu trouxe a mãe protetora, a mãe prática, a mãe estudiosa e a mãe empática. Que é mais né? É isso aí. É isso aí. Aí eu escrevi assim, ó, mãe protetora, ela cria ambiente seguro onde o seu filho se sinta amado e aceito. Usa recursos positivos, celebra pequenas conquistas e isso faz aumentar a autoestima do próprio filho. Às vezes a mãe faz até isso sem saber. Pode ser que aqui tenha alguma mãe que está vendo essa live e que é essa mãe protetora, essa mãe que incentiva, essa mãe que dá essa autoestima. E depois tem a mãe prática, que estabelece rotinas diárias, que incluem pausas frequentes, utiliza aplicativos de leitura, programas de reconhecimento de fala e ajuda muito nessa aprendizagem do filho. E às vezes ela está usando tudo isso e nem sabe que são estratégias boas, eficazes para a criança com dislexia. Então, essa mãe prática, é uma mãe. Se você se sente uma mãe prática, você está na estrada, vamos dizer assim, 50% certa. A Simone escreveu aqui, eu, kkk. A mãe estudiosa, que é aquela que aplica os baseados em pesquisa e aborda e coloca toda a parte de abordagem multissensoriais, participa de grupos de mães, grupo de oração, inclusive a gente tem um grupo de oração de mães disléxicos, participa de grupo de apoio, aquela mãe mais estudiosa, e a mãe empática, que incentiva, tem a comunicação aberta, como você falou agora. Conversa sobre os sentimentos do filho, tenta explicar para ele a situação da dislexia, que isso não vai impedir ele de crescer, de ser um bom estudante, pelo contrário, mostra a parte dos superpoderes dele, da resiliência, desse autoconhecimento que é importante ele ter. Então são quatro tipos de mães, protetora, prática, estudiosa e empática, que eu acho que faz combinação com os perfis comportamentais, Uma vez que a mãe... A mãe estudiosa é analítica. A empática, que vai conversar, é a influente. A que vai ver as pesquisas e aplicativo da praticidade é a dominante. E a outra, que agora eu esqueci o nome, é estável. Não, tá perfeito. Depois você me manda isso, que é bom ter. Porque eu tenho um conteúdo mais técnico e você conseguiu colocar na aplicação do dia a dia da mãe. Depois a gente pode até colocar isso na sua plataforma, de repente, porque são perfeitos exemplos. Exatamente isso. Exatamente isso. A Nam escreveu aqui, eu sou um pouquinho de cada mãe. Eu creio que, assim, eu vou falar do ponto de vista do perfil, cada pessoa tem um pouquinho de tudo mesmo, viu? A gente vai ter um pouquinho de tudo. O que chama a atenção é que vai ter algumas coisas que vão sobressair. Então, vai ter alguns comportamentos que é o nosso superpoder, que vai ser muito mais evidente, e algum desafio que vai ser muito maior. Então,
Ainda mais se tratando de filho, a mãe se desdobra e se torna, às vezes, que nem é, para virar o que o filho precisa que ela seja. Se é que essa frase faz sentido, mas é mais ou menos por aí. Mas ela vai ter, para ela, algumas coisas vai ser mais para um dominante ir para a escola brigar pelo filho. É o dia a dia dela, ela vai todo dia se ela precisar. Agora, para uma estável ir brigar, ela vai deixar de ir para a escola brigar. Quando eu falo brigar, não necessariamente ela vai brigar. Eu espero que não precise brigar, né? Mas ela pontuar essas questões, para ela é terrível. Ela vai deixar de fazer? De jeito nenhum. Ela vai sim. Mas para ela é mais desafiador. Então, os perfis de comportamento é isso. Por que para a mãe é desafiador? Poxa, mas é pelo filho dela, ela não tem coragem? Não, não é coragem. É que o perfil dela não é de brigar. Ela gosta de conversar, ela gosta de trazer as pessoas para perto, ela gosta de manter um clima agradável. Então, é só mais desafiador. Mas ela consegue. Consegue sim. Ó, uma palavra bem bonita aqui que a Simone colocou. Nossa, vocês são perfeitas. Obrigada, Simone. Obrigada pelo elogio. Perfeitas não somos, com certeza, né? E aqui eu vou contar meu testemunho, você vai ver que eu não sou perfeita. Perfeitas são vocês de não desistirem das crianças e serem tão dando tanto suporte para que elas sejam tão vencedoras quanto qualquer criança que não tem os mesmos desafios de aprendizagem, que vocês lidam com as suas próprias frustrações e das próprios filhos e vencem cada dia um pouquinho. Vocês são perfeitos. Toda a minha consideração e admiração a vocês, de verdade. É verdade, Glau, falou tudo, falou tudo. Olha, gente, eu conheci a Glau há muito tempo, eu era adolescente. E a gente caminhou juntas por um bom período de tempo, né? E aí, depois nos perdemos e nos reencontramos no período da pandemia, 2020. E aí a Glau estava conversando sobre esse trabalho lindo que ela tem, né, de mentoria. E eu perdidaça, perdida, assim, eu ainda não estava, assim, eu estava estudando sobre a dislexia, mas eu não sabia como trazer isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que eu pudesse melhorar a minha qualidade de vida, né, porque eu queria trabalhar, mas ao mesmo tempo, você lembra, Glau? Eu estava, assim, bem confusa, queria trabalhar, mas ao mesmo tempo não queria. E aí ela falou, Carol, vem cá, você se conhece? Qual é o teu perfil? Aí eu falei, oi? Perfil? Quem? Onde? Como? E aí a gente começou uma série de mentorias, né? A gente se encontrava online e fui respondendo as perguntas, os questionários. Questionário é vida, gente. Questionário é vida, porque você se descobre, né, dentro de um questionário. E quando ela falou, olha, você tem um perfil analítico, você sabia que você é uma influenciadora? Você sabia que você precisa melhorar em algumas partes, como ser mais dominante, você precisa ter mais, né, essa garra, essa força, querer ir para a guerra. Aí quando ela me falou tudo isso, eu falei, nossa, eu não sabia de nada disso. Eu não sabia nem dos meus pontos positivos e nem dos meus pontos negativos. Que na verdade não tem ponto negativo, mas é uma parte que você precisa aprimorar. Aí, gente, eu peguei aquele material e comecei a usá-lo em casa, com os meus filhos, com meu marido, em casa. Tudo que eu fazia, eu queria dar isso me deu um up, sabe, para poder trabalhar. Então eu ajudava as crianças de um jeito, então eu colocava mais força ainda. Às vezes eu nem sabia a matéria, claro, às vezes eu nem sabia como explicar aquilo, ainda mais em italiano, mas eu colocava, eu fazia de conta como se fosse professora, e eu explicava, eu andava na internet, procurava tutoriais, e olha, gente, aqui e tal. E ó, foram 2 anos assim, né, com essa... E aí comecei a trabalhar, aí a Glau falou, cara, vamos repetir todos os testes para que a gente veja como é que tá aí essa parte de perfil comportamental. Eu falei, vamos. Aí repetimos, gente. Quando repetimos, assim, os valores que eram baixos estavam altíssimos. Os valores que já... Lembra? Altíssimo. Os valores que já eram altos estavam mais altos ainda. Então, quer dizer,
eu cresci como mãe, eu sou disléxica também, então, como eu sou estável, muita coisa eu não quero ter confronto, né? Confrontar, como a Glaucia falou, tem uma briga, eu corro à direita, porque eu não quero problema, né? Mas eu aprendi que eu tenho que lutar pelos meus direitos. E foi aí que eu mergulhei nas leis, foi aí que eu fui atrás de estudar sobre os direitos dos disléxicos no Brasil e na Itália. Foi aí que eu fui fazer um curso, fiz um curso que tinha uma advogada que falava tudo sobre os direitos dos disléxicos no Brasil. E assim, isso me deu uma garra a mais para poder lutar por outras pessoas. Foi aí que eu falei, não, agora eu posso, né, dar mentoria, ou abrir curso, ou falar sobre isso. Agora tem as 3 aulas que muitas mães que vão participar desse curso gratuito. Agora eu tenho propriedade para falar, né? Agora eu posso contar a minha experiência. Então, quando você se conhece, esse autoconhecimento, tira de você uma mulher que você não sabia que tinha dentro de você. Foi isso que aconteceu. Né? Eu sempre me achei a disléxica que não poderia falar, a disléxica que não poderia se mostrar, né? A disléxica que não, porque eu não tinha propriedade, não tinha tanto vocabulário, eu não lia direito. Então, tudo isso, eu não tive a intervenção que hoje as crianças têm, né? Com a psicopedagoga, fono, psicóloga, eu não tive nada disso. Então, eu vejo a diferença dos meus filhos, né, e a minha diferença na idade ali, né, 14, 15 anos. Mas aí hoje, depois de todo esse processo que eu passei com a Glaucia, eu vejo que fez toda a diferença na minha vida. Me conhecer, esse autoconhecimento, né, saber que a dislexia não vai me impedir, pelo contrário, é ela que vai me impulsionar e que vai me levar muito longe. E muito mais alto. Então é isso que a gente quer trazer para você aqui, mãe. A gente quer te mostrar, através do teu perfil, o quão importante é esse autoconhecimento e como você pode usar isso como estratégia poderosa para ajudar o seu filho em casa, para ajudar o seu marido, porque acaba influenciando a família inteira, né, Glau? Acaba sendo uma dança de vida, né? E é tão interessante, Cláudia, você falar isso, porque, assim, principalmente para a mãe, mesmo não sendo mãe, existe empatia, né? Pode ser mulher, me ajuda a me colocar, né? Tentar me colocar nesse lugar, entender certas coisas com esse olhar. A tendência natural é sempre tudo pro filho, zero erro nisso. Mas pensa num avião, quando tem aquelas intercorrências que caem as máscaras, a instrução é primeiro para você, depois para a criança. Por que isso? Porque se você não pôr a máscara e passar mal, você não consegue nem socorrer o seu filho. Então, muitas vezes, a gente também está se afogando e não tem alternativa, não tem saída. E quando a gente fala no autoconhecimento para isso, né, para descobrir quais são os meus pontos fortes, aquilo que eu posso melhorar, muitas vezes é isso, eu ser colocado de pé, eu me colocar de pé para poder auxiliar meu filho, né? Como é que hoje tem um texto na Bíblia que fala assim, andarão 2 cegos? Como é que a gente vai andar junto se nenhum nem outro está enxergando? Então, esse processo foi muito claro. É claro, gente, que a Carol, e como amiga pessoal dela, posso dizer, ela é a melhor das mães para esses meninos dela, tá tudo certo. Ela não se tornou melhor mãe por causa do autoconhecimento. É que com o autoconhecimento ela pôde fazer uso dos recursos que ela tinha, que ela não sabia que tinha, para poder ajudar os seus filhos. E aí, numa segunda medida, foi tão incrível o processo dela que isso multiplicou para outras pessoas, foi para a sociedade através dos seus cursos, das outras plataformas, e agora já tem gente que passou por ela que também está multiplicando para outras. Olha o poder transformador que é você saber aquilo que você tem de potencial. Então, eu altamente recomendo, porque esse é um trabalho que a Carol fala, que ela passou, é diferente de tudo que tem na plataforma dela. A plataforma vai ser em linhas muito gerais, que vai te ajudar muito. Mas o dela foi um acompanhamento semanal. A gente teve uns 8 encontros à época, toda semana, 1 hora e pouco, conversando, com pequenas atividades. Claro, não noto ninguém de tarefa, porque não tenho nem tempo, mas pequenas atividades para trazer pequenas aplicações para que possa trazer para a vida. E assim, a Carol abraçou esse processo
E foi muito gostoso ver, Carol, que eu vi, assim, a gente conversando, isso eu me lembro muito bem, daquele 2020, já tem 4 anos, os olhos abriam, assim, e literalmente, né, o olho ficava assim, igual surpresa, mas eu vi os olhos sendo abertos com relação a você, porque eu creio que as pessoas que estavam ao seu redor já percebiam muitas daquelas coisas em você, mas você não percebia. E aí, quando a gente não percebe, a gente não faz uso, porque a gente não sabe que tá lá. E foi o que, acho que foi, olhando aqui assim de fora, foi a principal mudança. E aí essas coisas, né, os seus pontos fortes, eles foram puxando as outras coisas. Então, quando a gente repetiu a pesquisa, a gente foi comparar, que o Carol tá falando disso, a gente fez 2 anos depois, se eu não me engano. A diferença era absurda. Eu esperava números muito altos, porque eu via acompanhando nas redes sociais, porque minha amiga, né, a gente percebe, mas ver na pesquisa, eu falei assim, olha aqui, não sou nem eu falando, a pesquisa está comprovando. Então foi uma alegria mesmo. Sim, foi mesmo. Ó, a Irani e a Antonella falou, eu quero. Depois você entra em contato com a Gláucia no privado. Tem aqui em cima, ó, tem o perfil da Gláucia, já clica aqui, começa a seguir a Gláucia e assim você pode conversar com ela direitinho, trocar mais informações. A Gláucia é uma Isso, fofa, já falei tudo. Já falei, mais que uma irmã. Ele tá, manda no direct, a gente conversa, como é online, eu consigo, a Carol tá na Itália, já atendi gente que tava na Austrália, gente que tava na Suíça, gente dos Estados Unidos, tudo brasileiro, tá? Mas atendi, então a gente atende no horário que a gente dá um jeito. Eu preciso de 1 hora e 15 no máximo. Eu estou em São Paulo, se alguém precisar que seja de presencial, se for aqui da cidade, da minha região, não, cidade é gigante. A gente consegue fazer também. Mas olha, eu queria ter outras Caróis na minha vida, sabe? Que pudesse usar essa ferramenta e que fizesse diferença na vida dela, na vida de outras pessoas. Para mim também, espero poder ajudar, mas não só isso. Para mim é uma alegria também, faz parte do meu propósito, equipar pessoas. Amém, amém. Um propósito lindo. Glau, antes da gente terminar, eu queria parar e ter um momento de oração. O que você acha da gente escrever aqui, as mães que estão nos ouvindo, coloca pra gente qual tipo de perfil é mais forte, é mais dominante em você. Pode colocar a letra C ou escrever mesmo o nome do perfil, você se sente mais analítica, ou mais... como chama os outros, Glau? Analítico, dominante, estável e influente. Escreve pra gente poder falar o nome no momento da oração e a gente fala o nome, ó, Deus guarda, olha, protege, ilumina, a fulana de tal, a ciclana de tal, para que a gente possa ter esse momento de oração com vocês, para que essa live de hoje para frente seja um momento que você, toda vez que você for falar com seu filho, toda vez que você fizer uma ação, né, sempre falando sobre dislexia, uma ação para ajudar o seu filho, ou até mesmo indo na escola, se você não é dominante, se você é mais estável, mas que você saiba que ser estável, mas vai tranquilo, você fez aquela oração na live, Deus vai estar com você. Claro que eu vou pedir para que você procure mais ferramentas, entre em contato com a Gláucia, se precisar de mais ajuda, né, no sentido de mentoria, a Gláucia está disponível para isso, mas que esse momento de agora, esse momento da live, que eu vou até pedir para você, se estiver num lugar movimentado, vai para um lugar mais calminho, quietinho, para que a gente possa fazer essa oração e para que a gente possa ajudar você mesmo, como a gente falou, no aspecto psicológico, espiritual, social, moral, e que é importante para a mãe, para ela poder dar essa sequência de ajuda para o filho, né? Porque a mãe estando forte, o filho vai estar forte também, porque ele vai ver, a gente não tem jeito, né, Glau? A Bíblia fala que nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus. E aí, você que é mãe, né? Deus é o nosso Pai, né? Trindade Santa. Então, quer dizer, a gente olha para Deus, imagina a gente refletir Jesus. A gente tenta, mas não consegue. Então, o nosso filho, ele tenta refletir a gente, porque ele olha para a gente. Nós somos o espelho dos filhos.
né? O que eles fazem em casa é aquilo que seus filhos falam palavrão, é aquilo que ele ouve em casa. Seus filhos reagem com muita, como é que eu falo? Muita raiva, com muita, né, sem pensar. Agressividade é aquilo que eles veem em casa. Né? Se você é mais pacífica, eles vão reagir mais pacificamente. Então, para que a partir de hoje, você, no momento de conversar, de falar, de agir, você pense no seu perfil comportamental. Né? Você estude sobre isso. Você fala, peraí, eu sei que eu sou mais dominante, deixa eu agir diferente. Deixa eu, nesse momento, né, ter mais calma e falar com mais parcimônia. Eu acho que desse jeito eu vou machucar, né, meu filho, uma outra pessoa. Deixa eu, né, me dominar um pouquinho. Então, que hoje seja esse momento, né, esse rasgar da cortina que você vai olhar e falar, poxa, a partir de hoje eu estou me vendo diferente. Né? Amém. Amém. Carol, só acho que a gente passou aqui, a gente é conversada. Passando umas perguntas aqui. A Elisângela perguntou assim lá atrás. Eu voltei aqui porque eu tinha visto a pergunta. A gente estava no meio da fala, eu esperei, né? Ela escreveu assim: boa tarde, só trocar letras é dislexia? Então, não, são vários sinais, né? Um desses sinais é trocar letra, né? Confundir uma letra com outra, ou inserir palavras no momento da leitura. Claro que esses são uns sinais, mas a dislexia, assim, no manual DSM-5, né, vera e própria, como diz aqui na Itália, não conseguir interpretar um texto, não ter fluência na leitura, ler, né, não ter acurácia, ler palavras muito erradas, ler, né, sem prosódia, ler muito errado. Então, esses são três parâmetros principais, mas tem vários sintomas, tem vários sinais que podem ser vistos. Se ela está perguntando, é porque talvez ela não tenha certeza. Tem um jeito dela saber, não tem, Carol? Tem, mas ela precisa passar com uma equipe multidisciplinar, né? Precisa levar o filho ou a filha, ou se for ela, né, a pessoa que tem essa dificuldade, pode passar com uma fonoaudióloga, uma psicóloga ou uma psicopedagoga. E aí eles fazem todos os testes, né? Muitos testes. Esses testes são feitos relatórios, são levados para o neuropediatra. E o neuropediatra, aí, se for dislexia realmente, né? A equipe conversa e ele faz o laudo dessa criança para que a mãe possa levar para a escola, né? Dizendo e afirmando que o filho tem dislexia ou qualquer outro transtorno. Né? Aqui quem falou também foi a Keila, ela estava curiosa, Rê, que você está falando, Keilinha, perdão, estava emendada aqui na conversa, a Carol, irmã da Rê, essa mulher adulta, cheia de Deus, cheia de graça para falar dessas coisas, é uma graça mesmo para falar dessas coisas, Carol? Estão perguntando se ela vai ficar gravada, Carol. Sim, vai ficar gravada, tanto no meu perfil quanto no perfil da Gláucia. Fechou. A Helena, analítica e dominante, faz sentido, viu? A Querida já respondeu aqui. Fala de você, querida. Ritinha estável, que você tinha perguntado, né? Mas estável. É isso. Acho que a gente pode orar, então, né? E... Amém. Vamos lá. Você faz para nós essa oração, Glau? Claro. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Porque para cada mãe, para cada tutor que passou, que está nessa live, que assistiu, ou pegou um pedacinho, ou que vai assistir essa gravação, o Senhor tem presenteado com crianças, seja seus filhos, seus alunos, as pessoas que estão debaixo da tutela e responsabilidade, tem presenteado essas pessoas com essas crianças, Senhor, ou esses adolescentes. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem dado a cada um deles uma missão, Senhor. E o Senhor tem também dado a eles ferramentas para que eles possam vencer, para que eles possam ajudar essas crianças, ajudar esses adolescentes a vencer seus desafios e tornarem-se de fato vencedores em tudo.
E à medida que eles vão aprendendo que a oração para mim, a principal ferramenta é contar com o próprio Criador que nos criou e criou essas crianças. Contar com a ajuda deles para conduzi-los num caminho de triunfo. Então, abençoa cada pessoa nessa live, em nome de Jesus. Eu venho colocar, Senhor, a vida da Eleni, Senhor, com seu perfil, que ela possa fazer uso de todas as características do analítico, do dominante, mas que o Senhor possa desenvolver também a parte estável, a parte de influência, de pôr em pé essas crianças e se permanecer firmes, Senhor. Também, Senhor, cada um que está colocando aqui, eu estou tentando voltar aqui, cada mãe, cada responsável dessas crianças, Senhor Jesus, a Elisângela, Pai, a Josiane, a Maria Liliane, Senhor, a própria Keila, que tem os seus filhos, Pai, a Elisângela, Senhor, a Manu, Senhor, cada um deles, Senhor, que foi colocando aqui os seus perfis, a Simone, Senhor, eu venho colocar, apresentar a vida deles de cada um, esses que falam que são mais estáveis, que são mais analíticos, que são mais dominantes, Senhor, vai desenvolvendo também outras características, Senhor, as outras características necessárias para conduzir essas crianças em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida da Carol, te agradeço por essa plataforma e todo esse propósito que o Senhor colocou sobre a vida dela. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor deu essa estratégia desse grupo de oração e que cada pessoa que passou por essa live possa fazer parte desse grupo. Eu já participei de grupos de oração com a Carol e eu sei a diferença que fez na minha vida num período terrível. E o Senhor a usou para nos abençoar. Então, continua usando cada um de nós para sermos bênçãos na vida dessas crianças. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Aquelas mães que têm essa jornada comigo por um tempo, como a Carol mesmo teve comigo por um tempo, eu já quero colocar diante do teu trono de glória, para que seja um divisor de águas na vida delas, tanto ou mais, como foi na vida da Carol, que cada um tem a sua história. E que eu possa ser instrumento do Senhor para auxiliar nesse processo com seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Carol, quando a gente estava falando, eu lembrei de um texto. Tem dois. Tem um em Abacuque que fala assim: eu me apresento ao Senhor a minha queixa e fico esperando. E tem um outro que fala assim, que é um Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O lindo da oração é que a oração ela não é só um desabafo. Eu posso contar que Deus vai responder. Então, quando o salmista fala, eu apresento de manhã a minha voz e fico esperando, é porque ele sabe que Deus vai responder. Então, a minha principal oração é que essa live seja resposta para você que está nela agora e para você que vai ouvir depois. Seja caminhando junto com a Carol, seja caminhando comigo, seja caminhando com nós duas, ou recebendo o conteúdo dela das mídias, porque tem muito conteúdo precioso. Que de certa forma essa live também seja resposta da sua oração. Amém, amém. Obrigada, Clau. Obrigada também a todas que participaram, que entraram. Eu sei que essa semana, né, a gente está fazendo uma semana de lives e vai ser uma semana que vai, eu acho, mudar. Eu acho, não, tenho certeza, vai mudar a vida de muitas mães, muitas crianças, né, que choram às vezes sem a mãe ver, né, sozinhas no quarto. Uau. Né? Então, eu acredito que vai ser um diferencial na vida, vai ser um 2024 diferente. Né? Amém, em nome de Jesus. Essa colheita de mães e filhos, né, vencedores. Amém. Amém. Queria te agradecer, querida. Obrigada por tudo, pela live, pelo horário. Sei que você está sendo corrida. Obrigada. Queria também, de novo, reafirmar. Pessoal, aqui em cima tem o perfil da Glau. Vocês podem clicar aqui e começar a seguir ela. Conversem com ela pelo direct, porque ela é um amor de pessoa. E façam esse percurso que eu fiz, que vai mudar a vida de vocês, essa percepção de saber quem você é realmente, né? Entender também os porquês, né? Por que você age desse jeito. Eu lembro uma vez que eu falei para você, nossa, quando eu vou pro Brasil, eu preparo a mala 6 meses antes. Você, o quê?
Menina, eu não vou esquecer dessa frase nunca. Mas, Carol, não, Cláudio, porque eu não esqueço tudo, sou organizada. E eu lembro que eu te fiz um desafio, né? A gente reduziu o tempo, né? A gente não vai mudar radicalmente, mas a gente vai adaptar para aquilo que seja mais viável. Aquele dia foi muito engraçado. Ai, Carol. Mas isso é bom. Você nem tá vindo mais no Brasil, eu ia perguntar como é que tá o tempo da mala, mas você nem tá vindo, porque agora o papai tá aí, né? Nem tô indo. Mas isso, olha que interessante, isso refletiu no meu dia a dia. Então, quando eu vejo que eu estou me organizando muito tempo antes do evento ou da coisa, eu falo, opa, peraí, olha eu de novo, minha ansiedade, Caroline, não, relaxa. Tem tempo, você vai conseguir, organiza, escreve o que você tem que fazer, nos dias você vai fazendo isso gradualmente. E aí eu relaxo, falo, você tem razão, tal. Isso me ensinou, entendeu? Essa estratégia com você de falar, olha, peraí, para de querer se organizar lá, mas tudo isso porque sem ter essa intervenção da dislexia desde pequena, né? Eu me policio muito para não errar lá na frente. Então, isso para mim era normal. E aí você falou, não é normal, Carol. Gradua, né, devagarzinho, tudo isso. Então é muito interessante esse autoconhecimento. Mudou minha vida. Olha, então a gente tem que fazer uma campanha nossa aqui do Brasil para você vir fazer uma palestrona de algum lugar grandão. Umas 500 pessoas, vem para São Paulo, todo mundo vem, você encontrar essas mães, que eu sei que elas moram no seu coração. Quem sabe, né? 2024, finalzinho, 2025, planejado, ser super organizado. Vem pro Brasil e ver seu país, comer nossa comida boa. Amém. E conhecer suas alunas, ia ser incrível, viu? Amém. Vou colocar essa quem sabe. Se eu quiser assinar embaixo, é aqui, ó. Te apresento a minha oração, fique esperando, tá aqui orado, Senhor. Em nome de Jesus, se for de Deus, vai dar tudo certinho, vai ser incrível. Amém. Amém. É isso. Tá bom, Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, de verdade. Obrigada a você. Um beijo grande. Um abraço a todas também. Todas que participaram, escreveram. Muito bom. Até mais, gente. Tchau, tchau.